Oi, boa noite. O nosso grupo vai apresentar um pouco sobre marcos internacionais contemporâneos da educação de pessoas surdas. É um grupo composto por mim, Stephanie Araújo, Ana Caroline, Augusto Oliveira, Breno de Almeida e Letícia de Santos. Bom, introduzindo, o conceito de deficiência auditiva é definida pela perda ou a diminuição considerável do sentido da audição, que é um sentido da comunicação. Como algumas pessoas deficientes auditivas, elas já nascem com a perda desse sentido, elas precisam aprender a se comunicar visualmente através da linguagem de Libras. E como várias pessoas não têm acesso a essa linguagem, esses deficientes, eles acabam sendo excluídos da sociedade, tanto no âmbito escolar como em outros âmbitos de convívio, justamente pela dificuldade dessa comunicação. Nem sempre esses deficientes tiveram acesso à educação, já que nos meados do século XV, essas pessoas com deficiência eram tidas como ineducáveis, incapazes de aprender. E só depois do século XVI, com a mudança, né, nessa visão lá na Europa, é que essa ideia mudou, onde esse período foi marcado pela atuação de um surdo francês chamado de Edouard Huet. Huet veio para o Brasil a convite de Dom Pedro II para abrir uma escola de surdos, que foi denominada de Imperial Institute de Surdos e Mudos. Esse termo, surdos e mudos, foi deixado de ser utilizado por ser um termo incorreto, e hoje essa escola ainda existe e funciona, só que é chamada de Instituto Nacional de Educação de Surdos, no caso chamada de INES. A Libras, ela surgiu juntamente com o INES e foi ganhando espaço pouco a pouco, só que ali, mais ou menos em 1880, houve a proibição do uso da língua de sinais, que no caso é a Libras, porque acreditava-se que esses surdos aprendiam muito mais com a linguagem oral. Só que isso não impediu que fosse utilizado a linguagem de Libras e só atrapalhou com que essa linguagem se espalhasse cada vez mais. Só que com a busca não. Com a persistência da luta pela educação dos surdos e pela legitimidade da língua de sinais, essa linguagem de Libras voltou a ser utilizada, e em 2002 ela foi aceita na língua brasileira formalmente como uma das línguas do país. Então, existem várias leis, várias declarações. Em uma delas, o marco, né, dos internacionais, e uma das declarações é a Declaração Universal dos Direitos Humanos. É uma declaração que teve um marco histórico muito importante, foi um marco histórico mundial, onde ela inspirou várias constituições para ocorrer. Além disso, é um documento que foi feito em 10 de dezembro de 1948, onde foi feito e aprovado pelas Nações Unidas. E, além disso, foi uma declaração que foi traduzida a mais de 500 idiomas. E foi uma das primeiras normas comum, onde eles veio falar da proteção dos direitos, né, das pessoas humanas, e tinha que ser seguidos por todos os povos e todas as nações. E aí vale dizer que essa declaração ela fala da liberdade, da educação, da vida digna, do desenvolvimento pessoal e social para todos. A instrução será orientada no sentido do pleno desenvolvimento da personalidade humana. Ou seja, essa declaração ela vem falar o quê? Todos,
Porém, quando a gente vem falar das pessoas surdas, mesmo com os avanços, ainda tem aquela falta de atenção para essas pessoas. Passa, por favor, Breno. Então, volta. Então, essa declaração, ela traz vários artigos. Como vemos aí, o artigo 1, ele fala que todos os seres nascem livres e dignos. Todos os seres nascem livres em dignidade e em direitos. Porém, vimos que não são todos. Tipo, foi apostado o tempo, no decorrer do tempo, que veio as leis que fossem exclusivas para os surdos devido a isso, porque fala que, como também diz no artigo 20, que toda pessoa tem direito à educação. Esta deve ser gratuita. Como, por exemplo, vimos também em escolas que é uma lei ter um intérprete de Libras, porém muitas das vezes não tem. Isso dificulta muito, principalmente na linguagem. Então, é necessário que ocorra esse olhar para que faça com que as pessoas, já fala, incluir as pessoas surdas. Porém, na verdade, muitas das vezes está excluindo elas, porque não tem essa capacitação de profissionais que façam com que eles se sintam incluídos nisso. Então, foi de suma importância essa declaração, porque é através dela que veio, como eu falei, essa inspiração para entender que todo povo e toda nação ela tem os seus direitos. Passa, por favor, Breno. Não tá indo. Tá apertando, ó. Não vai. Agora foi. Bom, um outro marco internacional importantíssimo para garantir os direitos das pessoas surdas é a Declaração de Salamanca. Como o nome já retrata, né? Essa declaração ela foi pensada porque aconteceu justamente em Salamanca, na Espanha, no ano de 1994. Então, teve uma conferência mundial, e aí dentro dessa conferência mundial, né, o principal ponto assim a ser discutido era justamente essa questão da educação especial, de como fazer essa inclusão e de como, principalmente, as pessoas elas teriam que reformular as políticas da educação para que essa educação especial e inclusiva era um dos principais pontos também, né? Que essa educação especial ela fosse inclusiva, porque ela deveria ser pensada para todos, toda a população, né? Todas as pessoas que precisavam. Que até então o acesso à educação, como a Stephanie falou no início, né? Era algo específico para determinadas classes. Então, dentro dessa declaração também foi discutida essa questão. Então, ela traz um pouco, né, muitos artigos dentro da declaração, e aí alguns pontos é justamente que todas as crianças elas devem aprender juntas, que é um dos princípios da educação inclusiva, né? A gente vai ver quando passar para o lado daqui a pouco, que muitas vezes as pessoas confundem integrar com incluir. São coisas diferentes, né? E é justamente isso que a Declaração de Salamanca ela vai trazer. Então, além de discutir tudo isso, além de falar sobre a importância da educação especial e de que ela deve ser para todos, ela fala sobre como as políticas públicas, né, como os governos, eles devem reformular a educação, reformular o sistema educacional para que isso seja incluído de fato, porque até então não era pensado, né, sobre essa educação no âmbito da educação inclusiva. Então, a ideia, né, justamente, é que todos os surdos, eles pudessem ter acesso à educação e ter o direito, né, de ter esse acesso à sua língua nacional de sinais, porque a língua, né, a língua de sinais, ela é específica para cada região. Então, tem a língua brasileira de sinais, que é específica aqui para o Brasil, e tem de outros países. Então, que os surdos eles tenham acesso à sua língua nacional, porque é
uma forma de comunicação, né? E isso dentro da escola, não de forma separada, porque a ideia é justamente incluir. Pode passar, por favor. Então, aqui tem um exemplo prático para a gente entender a diferença de exclusão, né, integração, segregação e o que é de fato incluir. Na exclusão, você tem um grupo de pessoas tidas como normais, entre aspas, né, que são as pessoas que não apresentam nenhum tipo de deficiência ou de característica específica que precise de atenção. Então, nesse caso, seria exclusão deixar todas essas pessoas afastadas, né, de tudo. Então, elas não terem um espaço para ocupar dentro dessa sociedade de pessoas normais. Na segregação, você, além de separar essas pessoas, você as coloca dentro de um grupo, né, como se você rotulasse aquele grupo. Então, você está segregando elas mais ainda ali da sociedade. E aí, na integração e na inclusão, que são dois termos, né, que causam essa compreensão conturbada do que seria a educação inclusiva, é que na integração, mesmo você tendo as pessoas com algum tipo de deficiência que necessitam de uma atenção especial dentro da sociedade, você ainda as coloca, né, como se fosse em um subtópico, como se elas estivessem agrupadas num único grupo. Então, elas estão ali na sociedade, mas elas não participam das atividades, elas não têm, por exemplo, permissão de estar na mesma sala com os outros alunos, que é um dos ideais, né, da Declaração de Salamanca, que é aprender todos juntos. E aí, na inclusão, é que você, de fato, vai ver isso, né? Um ambiente onde todos possam aprender, com suas características, com as suas singularidades, porque cada criança, cada pessoa, né, ela tem ali a sua particularidade de aprendizado. Então, independente disso, cada pessoa aprende de uma forma diferente. Então, ter uma deficiência não faz de você uma pessoa incapaz de aprender, né, mas que precisa de uma atenção diferenciada para isso. Pode passar, por favor. Uma outra documento muito importante é a Convenção de Guatemala, como o nome traz, né? Ela aconteceu em Guatemala no ano de 1999, e essa convenção, né, interamericana, ela foi escrita com o propósito de que houvesse a erradicação, né, a eliminação de todas as formas de discriminação com as pessoas portadoras de algum tipo de deficiência. Não é específica para as pessoas surdas, né, no caso, essa convenção, mas é fundamental para que essas pessoas, elas também possam ter acesso a determinados locais, ambientes e direitos que não lhes convém, né, normalmente não é permitido que elas tenham. Então, nessa convenção, eles trazem o termo deficiência, o significado, e trata-se, né, de uma restrição física, mental ou sensorial, que pode ser permanente ou transitória, né? Então, não necessariamente você precisa nascer daquela forma, né? Pode ser algo que vai acontecer ao longo da sua vida. Então, ela é de fundamental importância para gerir essas causas, e uma das questões que chamou atenção, né, nessa convenção é justamente a participação de todos os estados para que haja efetiva aplicação desse documento. Então, é preciso que todos os estados, todos os países, eles possam atuar de forma que essa convenção ela venha, de fato, a acontecer, porque a gente sabe que muitas leis, muitos decretos, muitos documentos, eles existem há muito tempo, como a gente viu, né, nessa escala cronológica que está passando aí no slide, e mesmo assim a gente não tem todas as condições, né, ideais para que isso possa acontecer, para que essas pessoas elas tenham acesso ao que lhes é de direito. Mas então, o que seria a Declaração Universal dos Direitos Linguísticos? Então, a Unicef, ela pontua ela como uma comunidade linguística, aquela que desenvolve uma língua comum entre os seus membros. Por exemplo, comunidades que possuem sua cultura, desenvolveram sua língua a partir durante um período de tempo, e preservam essa língua e é falada por todos aquele grupo.
Basicamente, então fica o questionamento voltado para todas esse desenvolvimento histórico dessas políticas relacionadas a Libras no Brasil. Se os surdos eles constituem uma comunidade linguística, se eles possuem uma língua própria que foi desenvolvida por eles, e se tem direito de decidirem a forma como seria a participação da sua língua em todos os níveis de ensino, já que essa Declaração Universal dos Direitos Linguísticos, ela garante que essas pessoas que possuem uma língua própria, essa comunidade linguística, ela tenha direito a exercer sua língua, a falar sobre sua língua e ter oportunidades de cultura, educação e informações voltadas ao setor público e privado na sua própria língua. Mas então, essa comunidade linguística surda, se ela tem esses direitos, quais são os dispositivos do governo para vinculá-las à educação especial? Então, no Brasil, hoje, são colocados alguns dispositivos, como, por exemplo, em certas escolas de ensino básico, existem salas de recurso para que esses alunos eles tenham uma formação, um acompanhamento continuado durante o horário oposto às aulas. Tem formação continuada para esses professores, para que eles adaptem e evoluam suas metodologias de ensino em sala de aula para com essas pessoas. A presença de intérprete de Libras, para que eles possam interpretar conteúdos para esses alunos, no caso de professores ou colegas que ainda não saibam a língua de sinais, entre outros projetos que são voltados para a inclusão desses grupos. Porém, o questionamento que fica para além disso é se ele realmente é aplicado e se realmente essas políticas e esses dispositivos eles funcionam e exercem seu papel, que é de incluir esses grupos dentro do contexto escolar no geral. Bom, e na minha parte é a Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência. Essa convenção ocorreu na ONU. Augusta Câmara. Ocorreu na ONU e o propósito dessa convenção foi promover, proteger e assegurar o exercício pleno e equitativo de todos os direitos humanos e liberdades fundamentais por todas as pessoas com deficiência. Nesse caso, a pessoa com surdez ou deficiência auditiva, ela até então não tinha tantos direitos quanto se tem agora. Com essa convenção, que ocorreu em 2006, ela pôde reconhecer os direitos da pessoa com deficiência auditiva, tratando essa pessoa como igual às demais na sociedade, e teve também a inclusão da educação especializada para esse tipo de pessoa, porque, como meus colegas falaram, antigamente não se tinha a educação voltada para os surdos, pois a sociedade tratavam eles como pessoas que não seriam capazes de serem educadas. Com o passar dos anos e com esses movimentos e congressos e convenções sobre os direitos das pessoas com deficiência, se assegurou que essas pessoas devem ser educadas e merecem ser educados de forma especial, decorrente de acordo com a sua deficiência. Nesse caso, a dos surdos seriam, aqui no Brasil, a língua brasileira de sinais, as Libras. E como atualmente, por exemplo, o currículo dos professores mudou e somente agora foi adicionada a disciplina de educação inclusiva, que serve para ajudar aos futuros professores a se adaptarem a essa nova forma de educar. No nosso caso, seriam de pessoas surdas. Porém, mesmo com todas essas mudanças, seja a nível internacional e nacional, as pessoas com deficiência ainda têm seus direitos negados, tanto pela sociedade quanto
pelo próprio governo, que negligenciam os seus direitos, e elas ainda sofrem, mesmo com todos esses processos de tentar incluir a pessoa, elas ainda sofrem preconceito e exclusão devido à sua deficiência. E conclusão, concluímos que ainda há muito que se fazer, como eu disse, que mesmo com todos esses processos, todas essas leis e congressos a respeito, ainda se tem muita exclusão sobre as pessoas com deficiência auditiva. Muitas escolas ainda têm dificuldades, por exemplo, quase não há registro de professores que saibam usar a língua brasileira de sinais. E, enquanto licenciando, como você agiria? Isso seria uma pergunta que fica a ser respondida com um aluno com deficiência auditiva.